Escutem Shahed Albana e o Razan falando sobre essa vinda deles. Olá, Brasil, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Shahed Albana. Eu tenho 18 anos. Eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por 1 ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal. Aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar, sem avisos, e a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas, graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração. Haja fofura para caber no corpinho pequeno da Shahed, né? Aliás, a lista de autoridades ali ao lado dela impressiona, né? Vocês estão vendo à direita ali o Mauro Ribeiro, presidente da República à esquerda, não preciso nem dizer, Flávio Dino ali no cantinho, né? A Nízia Trindade está atrás ali, está do lado de esquerdo do Mauro Ribeiro. Deu para ver ela nessa outra cena aqui, o ministro da Saúde, em peso, em peso. E aí o relato do Razan também é forte, né, gente? Que a gente está falando de um contexto de milhares morrendo a cada mínimo momento. E o que o Razan conta aqui lembra muito o filme A Vida é Bela. Para quem viu, vai entender a analogia que eu acabo de fazer. Queria também agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entender o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender o que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E eu agradeço muito o governo federal e a presidente. E a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. É realmente tocante, né, gente? Que cenário. É desumano, né, minha gente? Para falar desse, mas também de outros assuntos, temos aqui nosso incrível professor de Relações Internacionais, pesquisador em Economia e Geopolítica, grandíssimo James Onick. Obrigado, James, pela presença, meu caro. Que vinda dos brasileiros, hein? Forte discurso da Shahed, do Hassan, hein, James? Que forte. Assim, Meio tocado até. Aqueles que até então estavam exigindo posturas do governo brasileiro, etc., acho que agora entenderam o que nós estávamos dizendo, né, Rafa? Aqui eu me coloco dentro do campo de pessoas que entendiam, apesar de estarmos bastante chateados com a situação, mas nós temos uma trilha diferente. Eu estou insistindo nesse assunto para a gente não esquecer jamais que a diplomacia tem um diapasão diferente, tem um ritmo diferente. E por isso, obrigatoriamente, nós temos que dar tempo ao tempo para que situações, no meio de um mar de desgraças como nós vivemos hoje, situações boas como essa, tenham chance de inspirar-nos quem sabe, né, na luta por continuar
a salvar a gente. Eu sou adepto da ideia de não tirar a gente de lá, porque é o que Israel quer, né? Mas, mesmo assim, se tratam de concidadãos, e no caso deles é diferente, mas os habitantes de Gaza precisam ter sua vida preservada imediatamente. A bandeira é cessar fogo imediato para que a situação possa ser aclarada e definitivamente partimos para um outro estágio que, lógico, vai ter repercussões em toda a geopolítica mundial. Parabéns, Rafa, pela seleção dos vídeos e nos brindar aí com esse bom dia tão legal, né? E enche o coração da gente de esperança. Você merece isso e muito mais, caro James. Vamos ver o presidente da República, então, falando sobre não só os repatriados, mas sobre o conflito em si. Bora. 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros, e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade. De felicidade porque a gente está recebendo aqui, sabe, 32 famílias, 32 seres humanos que já viveram em paz, que sabem o que é a paz, que sabem o que é a harmonia, e não precisava viver no inferno que viveram durante esses últimos 37 dias. A gente vai tentar continuar brigando, a gente vai tentar continuar brigando pela paz. Eu hoje pedi ao Mauro que tentasse um telefonema com o presidente Xi Jinping da China, que é a China que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, para a gente tentar falar, para continuar o Conselho da ONU cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista, um comportamento, sabe, de afeto com crianças, com mulheres, com crianças de berço, com gente que está no hospital. Então, eu queria que vocês soubessem, Hassan, que a chegada de vocês aqui ainda não é todo mundo. A chegada dos outros brasileiros que já vieram, porque já foram ao todo mais ou menos 1.400 pessoas, 8 aviões de Tel Aviv, um avião da Cisjordânia e esse avião lá de Gaza. Sabe, nós vamos continuar trabalhando para tentar trazer toda e qualquer pessoa que lá esteja sofrendo e queira voltar para o Brasil. Bom, James, essa fala é bem importante, né? Vem informação de que ainda há brasileiros por lá, são cerca de 100 no total, contando esses de ontem, então pode botar aí uns 60, 70 e poucos. Não se sabe se todos querem voltar, não tem perspectiva de uma segunda lista. Isso de cara aos brasileiros lá presentes, sem iminência deles virem. Ele abre possibilidade de outros refugiados, passa um pouco essa sensação, né? Mas Isso. o ponto que eu queria chegar é o tom, né? Comparando os ataques do Hamas com Israel. Isso aqui você já considera uma subida de tom também? Já, né? Ah, com certeza, Rafa. Com certeza. Aliás, devo lembrar, Rafa, que desde o começo já havia um tom mais pesado do Lula, mas com um linguajar muito mais diplomático. Agora ele foi para as palavras mais pesadas, que os eufemismos foram deixados um pouco de lado, para tentar acertar a mão do Conselho de Segurança, né? Chamou na chincha, né? É aquela coisa, chamou para falar, oh, vamos aí, gente, vamos se mexer, que o negócio passou do suportável já há 2, 3 semanas.
o negócio não está ficando só grave, está ficando vergonhoso para nós, porque este é o problema da questão palestina. A questão palestina, como pedra angular de muitas lutas oriundas do pós-Segunda Guerra, ela é um demonstrativo muito claro dos interesses imperialistas. E esses interesses imperialistas se manifestaram com a formação dos dois estados que acabaram não nascendo, ficou mais grave, uma massa enorme de refugiados que se espalhou pela região, uma divisão interna gravíssima, e isso, lógico, tende a descredibilizar todos aqueles que se envolvem com o conflito. Lógico, existe daquele momento que você também não pode mais solucionar as coisas, porque os atores não querem solução. Mas neste momento, não estamos falando de solução, nós estamos falando de vidas humanas. As vidas humanas precisam ser preservadas. Não há mais possibilidade. Precisamos frear imediatamente isso e iniciar, Rafa, e aqui mais contundente ainda, iniciar uma investigação para criminalizar o governo de Israel pela resposta desenfreada, desproporcional e desumana que aplicou às agressões que ele sofreu, que ninguém está dizendo que não houve agressão, mas que, infelizmente, de uma forma movidos pelo ódio, acabaram gerando esse morticínio que não pode se perpetrar, não pode continuar.